Estamos hoje para gravar a 13ª aula, finalizando esse quarto trimestre de 2020, onde nós temos estudado a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó, cujo comentarista é irmão José Gonçalves. Nós louvamos a Deus por termos chegado até aqui e queremos, antes de dar prosseguimento, fazer uma oração ao Senhor. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, quero te louvar por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para mais uma aula na Escola Bíblica Dominical. Quero pedir a Ti que o Senhor venha nos usar de uma forma poderosa para que possamos produzir, Senhor, subsídios para os nossos professores da Escola Bíblica Dominical. Usa a nossa vida, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti agradecidos. Amém. Nesta ocasião, eu tenho o privilégio de ter aqui comigo, para a gravação desta aula, a irmã Luciana, que é professora e coordenadora da Escola Bíblica Dominical, na nossa congregação de Parque Oratório, e também o irmão Saulo, que agora é pastor na nossa congregação de Pintacilgo 2, e os dois estarão fazendo aqui as saudações iniciais a vocês. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Sinto-me honrado em, mais uma vez nesse trimestre, poder estar aqui para compartilhar uma porção da Palavra de Deus com os queridos professores da Escola Bíblica Dominical. Isso para nós é um privilégio muito grande, chegando ao fim de mais um trimestre, onde nós tivemos grandes lições e grande proveito até aqui, e sem dúvida nenhuma será uma conclusão extraordinária, desejando aos professores então um bom aproveitamento dessa aula final. Deus os abençoe. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer ao pastor Paulo pela oportunidade de estarmos aqui e cooperar um pouquinho mais com os irmãos com a ajuda de subsídios. Meus irmãos, nosso desejo é que você aproveite bastante esta aula, que você assista esse vídeo e também você possa compartilhar com outras pessoas para que tantos outros possam ser abençoados pelo conteúdo que aqui for comentado. A nossa lição de hoje, como disse, é a 13ª, a última desse trimestre, e ela tem por título Quando Deus Restaura o Justo. O textual está registrado em Jó capítulo 42, e o versículo de número 10, que diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. A verdade prática diz assim: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Nossa leitura bíblica, ela encontra-se no capítulo 42 do livro de Jó, versículos 1 até o 17º. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado.
E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o nome da outra Késia e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Nós temos como objetivo geral, na lição desta semana, mostrar o grande amor de Deus evidenciado na prosperidade dos seus filhos. E como objetivos mais específicos para cada um dos tópicos, o primeiro, sublinhar a atitude humilde de Jó em receber a repreensão divina pelos equívocos cometidos. No segundo tópico, destacar a espiritualidade de Jó demonstrada na intercessão pelos seus amigos. E no terceiro e último tópico desta lição, comentar sobre o último estado de Jó e suas implicações positivas para o entendimento do livro. Então, nessa última lição desse trimestre, nós vamos perceber que o nosso herói, que viveu tempos áureos, tempos de prosperidade, depois que ele perdeu seus bens, perdeu a sua família, ele viveu um período bastante adverso, onde seus amigos vieram visitá-lo, trouxeram palavras de condenação, palavras que o desagradaram bastante. E com tudo isso, Jó, ele não perdeu a sua confiança em Deus. E agora, nesta última lição, nós vamos ver que depois de Jó ser advertido por Deus, ele reconheceu que ele tinha exagerado em algumas situações, e agora nós vamos ver nessa lição o desfecho final desse livro maravilhoso que nos ensina bastante, que é o livro de Jó. E nós vamos começar aqui com o irmão Saulo, falando a respeito do primeiro tópico, Saulo, sobre a humilhação de Jó. Aproveitando então esse tema e considerando aí o que é para ser destacado ou sublinhado, né? A atitude humilde de Jó, esse tópico ele traz um destaque mostrando que Jó ele passou durante essa fase toda um período em que deram-lhe um entendimento, ou os seus amigos durante o período da conversa com Jó, o convencia de um Deus todo-poderoso, onde cada um com um conceito teológico próprio, pessoal, de um entendimento deles, onde isso demonstrava da parte deles um pouco de autossuficiência e sabedoria própria, cada um deles apresentando uma teologia da sua maneira, considerando lá o primeiro amigo, né, o Elifaz, falando da justiça retributiva de Deus, considerando depois o seu segundo amigo, que discursa com ele, que é Bildade, defendendo uma moralidade tradicional, e também o Zofar, que defende ou demonstra um Deus que é sábio quando está punindo Jó. Então, Jó, diante disso tudo, passou um período de grande sofrimento. Quando nós chegamos numa determinada etapa em que Jó, depois de tantas acusações, até porque se a gente pegar todo esse contexto, em algum momento a gente vai ver que ele sofre acusações severas, duras, até de ter roubado as pessoas, até de ter humilhado famílias, ter desfeito dos mais pobres. E Jó até aí, então, ele só fazia uma defesa também, como se ele tinha algum crédito, alguma razão com Deus em determinado momento. Num determinado momento, Jó começa, então, a elevar suas queixas ao Senhor. A Bíblia relata pelo menos 34 queixas da parte de Jó. E nessas 34 queixas, Jó, é perceptível que Jó está ainda
meio convencido de que ele tem razões, que ele tem prerrogativas. É preciso que Deus lhe dê algumas respostas. E Deus não vai falar sobre as 34 queixas de Jó. Deus vai responder Jó com 71 perguntas, não falando nada das suas queixas. E aí Jó, então, tem, na introdução aí do capítulo 42, o que a gente vê é um Jó que entra nesse processo de humilhação. Aí ele vai reconhecer, e ele mesmo questiona-se, né, a si próprio, dizendo quem é ele para poder questionar os conselhos de Deus, e que não estava visível a ele algo tão maravilhoso. Ele consegue ter a percepção do quanto Deus era poderoso, construtor de todas as coisas, que ele, por mais mérito que tivesse, jamais poderia criar como Deus cria. Ele faz esse reconhecimento e, num ato de humildade, num ato de submissão, que é o que o primeiro tópico vai trazer, traz um Jó arrependido, mostrando que Deus pode todas as coisas e que nada dos desígnios de Deus pode ser questionado. É perceptível aqui, num ato de humildade, um Jó que até então se defendeu o tempo inteiro no livro, aparentemente admitindo ter pecado contra Deus. Talvez nós, olhando ou lendo o livro, vamos junto com Jó o tempo todo dizendo: Jó não tem culpa alguma, porque nós sabemos que o intento foi satânico. E Jó está certo na sua defesa, mas Jó, no próprio capítulo 42, num ato de humildade, reconhece a soberania divina, e humildemente Jó ele faz como uma confissão a Deus, como se tudo que ele fez em querer se defender, por não entender esses desígnios de Deus, sem saber que o que Deus decide nem sempre o homem sabe, e aí ele reconhece isso como um ato de pecado da parte dele, de fazer tantos questionamentos sobre a sua situação, sobre o seu sofrimento, sobre tudo que ele tinha passado. Essa o descritivo, né? E ele conclui isso dizendo que agora ele tem uma experiência viva com Deus, que até então ele conhecia Deus de ouvir falar, mas que agora ele experimentava. Agora eu vi com os meus olhos. Ele faz essa expressão num ato de reconhecimento de que agora ele experimentou Deus de verdade. E isso num ato de humilhação, reconhecendo Deus como supremo, como poderoso, como mesmo dentro da visão dos seus amigos, mas um Deus que, através do sofrimento, ele traz graça. O conceito que se conclui aqui é que o sofrimento do justo é um ato gracioso de Deus, porque a conclusão vai ser sempre de grande vitória. Mas esse aqui é o intuito do primeiro tópico, mostrar esse ato de humilhação de Jó, reconhecendo a soberania de Deus, humilhando-se perante o Senhor, admitindo talvez uma condição até de pecado pelos seus questionamentos, né? De querer se justificar diante de Deus. E ele agora, de forma humilde, então, se predispõe a aceitar de Deus agora o que Deus quiser fazer com ele. E é interessante, Saulo, que a gente observa nesse livro que o tiro do adversário saiu pela culatra, né? Porque quando a gente olha, Luciana, no começo do livro, Deus ele dá testemunho de um Jó que reconhece agora, conforme o Saulo pontuou muito bem aqui, que ele conhecia Deus por uma tradição oral. Antes eu te conhecia de ouvir falar. E agora, com todo o sofrimento, que era a tentativa do adversário de fazer com que Jó se afastasse de Deus, ele reverteu essa situação, e além de Jó agora conhecer Deus pela tradição oral, ele diz que ele teve uma experiência, ele conheceu mais profundamente esse Deus, né? Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. A capacidade de Deus de reverter a seu próprio favor e a favor do seu povo, Luciana, situações adversas, né? Então, pastor, eu vejo assim,
quando Jó, ele tem esse encontro pessoal, vamos dizer, com Deus, ele cai no arrependimento, porque nós vemos assim que Jó, ele estava todo o tempo tentando se defender dos seus amigos, e aí ele fala alguns questionamentos com Deus, e eu até teve na versão da linguagem de hoje, Jó tem um momento que ele fala assim para Deus, assim, para de olhar para nós, nos deixa em paz, até que chega o nosso dia, o fim. Ele pede para Deus parar ele acredita que ele está sendo justo e as pessoas, e Deus está perturbando, procurando, vamos dizer, pelo em ovo. Na verdade, para poder castigar ele de alguma forma, que Jó ele tinha um certo pensamento igual aos seus amigos, porque era uma tradição religiosa daquela época. Mas quando Deus não responde às questões de Jó, e ele mostra para Jó a sua soberania, aí Jó se arrepende e aí ele começa a ter aquela experiência pessoal com Deus. Ele começa a ver Deus de outra forma da qual ele não tinha ainda percebido. Ele era justo, ele procurava servir a Deus, mas por aquilo que ele tinha aprendido, não pela a experiência que ele tinha. Nós vemos hoje muitas pessoas, às vezes até filhos de crentes, que conhecem a Bíblia, conhecem a Deus, conhecem a doutrina da igreja e até segue retamente, mas ainda não teve aquela experiência. Então, eu vejo Jó dessa forma. Quando ele tem aquele encontro com Deus, Deus questiona e ele fala: puxa vida, Deus é o Todo-Poderoso e eu não tinha percebido isso, Ele tem todo o controle e eu não percebi isso. Então aquilo muda o coração de Jó, a experiência dele, e ele fala, onde ele volta e fala assim: antes eu só ouvia de falar, agora não, agora meus olhos o veem. Muito importante essa observação, inclusive que a Luciana fez aqui, que talvez Jó até pensasse como algum dos seus amigos, que na realidade a teologia dos amigos de Jó, elas não estavam por completo errado, porque existe sim a punição pelo erro, pecados ocultos podem trazer complicações para a nossa vida, mas Deus usou essa experiência do Jó para mostrar às pessoas a sua justiça, a sua soberania, mas sobre todas as coisas a sua grande e infinita misericórdia. Deus, ele é um Deus justo, sim, ele é um Deus soberano com toda certeza, mas também é um Deus que é amor. Ele não tem, ele é amor, e esse amor é expresso na misericórdia de Deus em favor do homem perdido. Então nós vemos aqui nesse primeiro tópico esse reconhecimento, essa humilhação de Jó, depois dessas 71 perguntas que o Saulo posicionou aqui para nós, esses 71 questionamentos de Deus, quando Jó, ele sabendo que ele não estava na condição que os seus amigos o colocavam, ele sabia que ele não tinha esse pecado para ser punido da forma como seus amigos colocavam aquela punição, e ele se arvorou numa posição, numa condição, quase que querendo justificar-se. E aí, a partir do capítulo 38, a gente vê Deus fazendo uma série de perguntas para ele: onde você estava, como é que isso acontece, como é que se sucede aquilo outro, e Jó percebe então que ele conhece um Deus limitadamente e que esse Deus vai muito além daquilo que ele tinha ouvido falar, né? O verso de número 2 aqui do capítulo 42, assim: bem sei eu, né? Cheguei à conclusão agora que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E ele faz então aqui nos primeiros 6 versículos desse capítulo 42, ele faz essa meia-culpa, esse reconhecimento da sua limitação e da grandiosidade deste Deus. E muito importante aqui, pontuado também pela Luciana, a respeito da importância, Saulo, de nós termos experiência com Deus e não simplesmente assim ter conhecimento de ouvir falar. Às vezes a gente até conhece a Bíblia toda, mas não tem experiência com Deus, né? Então uma coisa complementa a outra, né? Então, pastor Paulo, como o pastor estava comentando, essa questão da fé experimental e a questão da fé intelectual. Quando Martinho Lutero morreu, isso é uma observação até que o pastor Claudio Honor de Andrade faz na conclusão do estudo do livro de Jó,
falando dessa questão, que quando Lutero morreu, nasceu aquele grupo dos escolásticos, que foram estudar a fé cristã, mas eles tinham uma fé intelectual. E, portanto, como consequência disso, nasceu a teologia liberal. Ela produziu um efeito negativo contra a fé cristã, porque faltou uma fé experimental. É fundamental que o cristão entenda que ele precisa conhecer o Senhor não só de ouvir, mas de experimentar. É importante mencionar, talvez, um trecho bíblico em Oséias, capítulo 6, os versículos 1 a 3. Eu até já deixei separado esse texto aqui para a gente fazer essa leitura. Diz assim: Vinde e tomemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Então, é importante o crente ter essa consciência de que ele precisa ter experiências com Deus. Se o crente viver só uma fé intelectual, aonde não passa da mente, aonde as informações e o conhecimento, ele não passa da mente, ele se torna irrelevante espiritualmente. É preciso que desça ao coração e seja uma fé prática, uma fé de experimento, aonde ele entenda que tudo que Deus está fazendo na sua vida tem um propósito. É o conselho que o irmão Pedro nos dá, né? Antes crescei na graça e no conhecimento. Nós não podemos nem só um, nem só outro, né? Alguém já disse qual que é mais importante, a graça ou o conhecimento? E a resposta foi, qual das 2 asas do passarinho é mais importante? A da direita ou da esquerda? Ambas, né? Sem qualquer uma das duas, o pássaro não voa. E assim é a nossa vida também. E esse livro de Jó, ele nos dá aqui essa lição preciosa, essa lição maravilhosa, principalmente aqui nesse primeiro tópico, no versículo de número 5, quando Jó disse que ele conhecia um Deus que ele ouvia falar, tinha conhecimento, e um bom conhecimento pelo que a gente entende desse livro. Mas agora, no final dessa experiência, no final dessa provação, ele teve um conhecimento mais assertivo da parte de Deus, ele pôde experimentar Deus. E quando ele chega, Luciana, nesse reconhecimento, nessa posição de humilhação, que o versículo 6 assim, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então Deus agora começa a tratar de uma outra forma com Jó, e a gente vai para o segundo tópico da nossa lição, que é quando Jó agora ele vai interceder pelos seus amigos. O verso de número 7 até o versículo de número 9, o versículo 7 diz assim, sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, estão terminando esse momento em que Deus fez aqueles questionamentos com Jó, Jó caiu nessa condição de reconhecimento, nessa humilhação, nessa entrega completa a Deus. Deus agora então, ele vira-se, ele volta-se para os amigos de Jó. O texto bíblico não diz, mas a impressão que dá, pelo menos foi a impressão que eu tive, é que esses amigos já não estavam mais juntos naquele momento com Jó. Tive essa impressão, Saulo e Luciana. Tive essa impressão porque Deus vai dizer assim para eles, vocês vão e peguem 7 bezerros e levam para lá. Tive a impressão de que eles tinham já terminado os seus discursos, terminado ali o aconselhamento, e agora eles tinham talvez cada um voltado para o seu local, não sei, a Bíblia não diz isso, né? Vamos frisar isso, a Bíblia não diz, mas eu tive essa impressão, né? E Deus agora vira-se para os amigos, e o Senhor disse a Elifaz o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então, muda-se agora, Deus deixa de questionar o Jó e vira-se para os amigos dele agora para também corrigi-los, né? Eu vejo aqui Deus, quando ele termina de falar com o Jó, que Jó entende
Deus, né, eu penso assim, ele recebe o perdão de Deus, a graça de Deus, caiu o orgulho de Jó, né? Então ele volta-se para os amigos de Jó, porque eles foram consolar a Jó, e em vez de falar de Deus para Jó, de falar do amor, da graça de Deus para Jó, eles começam a atacar. Eles atacam o Jó. Em vez de falar, muitas vezes, Jó precisava simplesmente da presença deles, precisava sentir o amor deles, mas não foi o que eles fizeram. Eles foram arrogantes com Jó. E ainda pior, eles ainda falaram que eles estavam sendo pela aprovação de Deus, foram lá em nome de Deus. E aí, então Deus os repreende por isso, porque eles não foram falar de Deus, mostrar o amor de Deus, porque muitas vezes a gente vai consolar alguém, em vez de falar do amor de Deus, começa a acusar, igual eles fizeram. Falar, você está nessa vida porque você pecou, porque você não está buscando a Deus direito, sendo que não é isso que Deus quer que nós façamos. Então, quando Deus repreende eles, é por causa disso, porque eles não falaram de Deus, da misericórdia, do amor de Deus, da bondade de Deus, mas sim começaram a acusar Jó, que ele estava em pecado, falaram palavras duríssimas com Jó. Então, isso trouxe para Jó um certo ressentimento dos seus amigos. Então, por isso que Deus os repreende. É interessante aqui, Saulo, que duas coisas nesses versículos 7 a 9 aqui, duas coisas interessantes que eu pude observar aqui. Primeiro, que a ira de Deus, ela se acendeu, não foi um arroubo de ira, um acesso de ira. Foi, vamos dizer assim, Deus não gostou das palavras que foram ditas, da posição que os amigos de Jó tomaram. Mas duas coisas interessantes aqui que eu observo. Primeira delas é que o que acendeu em Deus a sua ira em relação aos amigos de Jó foi o fato deles não dizerem de Deus o que era reto. Dá uma informação errada a respeito de Deus. E uma outra coisa importante aqui, que eu achei interessante nesses 2 versículos, no 7 e no 8, lá no começo do capítulo do livro de Jó, Deus deu testemunho de Jó para Satanás. Agora aqui nesses 2 versículos, por 4 vezes, Deus dá testemunho de Jó para os amigos que o acusavam. 4 vezes você vai ser assim, Deus se dirigindo aos amigos, vai dizer assim, o meu servo Jó, 4 vezes em 2 versos. Então assim, vocês estão criticando, vocês estão crucificando ele, mas ele é o meu servo Jó. Então essas duas observações. Primeiro, da informação errada a respeito de Deus e o testemunho de Deus para os amigos que estavam acusando o Jó. E aqui o que se observa é que Deus está claramente afirmando que há pecado da parte deles, né? Houve aí um problema de orgulho e de autossuficiência. Se apropriaram do conhecimento que tinham e acharam que aquilo era o limite de Deus. E Deus não está limitado ao conhecimento humano. O livro de Jó evidencia isso, porque são vários discursos dos 4 amigos de Jó, porque todos eles fizeram apontamentos, né, das dificuldades ou de como entendiam dificuldades espirituais de Jó, querendo que Jó tomasse atitudes com base nos seus próprios conhecimentos. Jó não tomou, Jó insistiu em sua defesa, mas eles, muito bem observado, pastor Paulinho, eles não estavam falando o que era reto da parte de Deus. E Deus entende que há, então, um pecado da parte deles, é tanto que Deus vai exigir aí uma ação sacerdotal de perdão de pecados. Eles iam ter que oferecer um sacrifício para que o Senhor, mediante a prática espiritual feita pelo servo Jó, só assim Deus aceitaria eles novamente diante de Deus. Veja então que eles ficaram, e essa é a mesma impressão que eu tenho, né? Eles estão longe porque Deus está orientando que é para eles fazer uma ação e ir até Jó. O versículo deixa claro que eles irão ter que ir até Jó, aonde Jó está, para que esse sacrifício seja oferecido.
E aí o Senhor ainda fala o que é que poderia lhes acontecer, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. E aí o Senhor afirma isso, porque vós não falaste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Se nós olhamos os amigos de Jó, todos eles tiveram, talvez, dentro do seu conhecimento, do limite do seu conhecimento, e até por conhecer como Jó até aí, Deus só de ouvir falar, então eles fizeram uma defesa baseada em conceitos pessoais, em práticas pessoais, seja na defesa do tradicionalismo que eles fizeram, né? Seja na exigência de um Deus mercantilista, Deus pune todo mundo que está errado e pronto, é assim que funciona, né? Eles colocam um Deus que é barganha, né? A santidade está atrelada às bênçãos e o pecado está atrelado ao sofrimento, mas o pastor Paulo já fez uma observação dizendo aqui que assim Deus ele age conforme o seu querer, de forma justa contra a prática pecaminosa e sempre que ele quer. Mas como é um Deus misericordioso e gracioso, e a gente vê isso na nossa própria vivência, no nosso próprio dia a dia, que tem coisa que aos nossos olhos a gente fica observando e diz, Deus deveria matar esse indivíduo, porque os nossos sentimentos humanos, como homens que somos, nós queremos consequência para toda prática danosa, né? Quando um homem fere o outro, quando um é violento contra o outro, a tendência humana e o coração humano é de querer uma ação punitiva de Deus. E aí Deus, muitas das vezes, não faz absolutamente nada com o indivíduo, né? E Deus nos surpreende porque depois esse irmão está dentro da igreja, servindo ao Senhor e nos cumprimentando com a paz do Senhor. E nós precisamos entender esses mistérios, esses desígnios de Deus. Não está na nossa alçada questionar o agir, o fazer, o querer de Deus. Os desígnios de Deus não são para ser questionados, são para ser aceitos. O livro de Jó é um ensinamento para isso, né? É importante fazer essa ressalva, fazer essa observação. Os amigos de Jó precisaram entender de que o problema de pecado não estava em Jó. O problema do pecado era com eles. Tiveram que ir lá fazer uma prática, fazer um sacrifício, oferecer ao Senhor sacrifícios para que alcançasse de Deus o perdão. E a gente observa aqui, Luciana, a dimensão da misericórdia de Deus, né? Veja que Deus diz para Elifaz e para os seus outros amigos irem até Jó para que houvesse essa prática de ação sacerdotal, oferecimento de sacrifícios. E olha a colocação aqui no verso 8, né? Para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, não dê o que vocês mereçam, né? O merecimento deles por tudo aquele tratamento que eles tinham dado a Jó, aquelas palavras de acusação, mesmo dentro do limite do conhecimento deles, eles mereciam um tratamento rígido, um tratamento de justiça, e Deus dá a eles uma oportunidade. A gente percebe aqui a grandiosidade, a extensão da misericórdia de Deus em sempre dar oportunidade, porque Deus poderia tratar os amigos de Jó com a dureza que eles achavam que Deus estava tratando o próprio Jó. É isso que eu ia falar. Né? Eles estavam tomando do próprio cálice, porque Exatamente. Eles falaram para Jó que Jó tinha pecado e que Deus estava punindo pouco eles. E, no entanto, quando Deus fala para eles dessa forma, olha, eu não vou tratar como vocês merecem, Deus mostra que Deus é misericordioso e não como eles achavam que Deus era. E é interessante aqui, assim, a forma de Deus trabalhar é toda particular de Deus, porque se Deus fez perguntas para Jó, para convencê-lo de que Jó era limitado, de que Deus é soberano e está acima de tudo e de todos, agora Deus vai tratar com os amigos de Jó, que se achavam superiores a Jó, acima do bem e do mal,
e eles falam, agora Jó vai ter que orar por vocês. Isso é uma quebrada, assim, daquelas fortes, né? Eu vejo Deus quebrando o orgulho deles, né? Porque, na verdade, quando Deus manda eles irem até Jó, para Jó interceder por eles, Jó não tinha ainda sido restaurado os seus bens, né? Alguns dizem que a sua saúde já tinha sido restaurada, outros dizem que não, mas de alguma forma ainda Jó estava naquela situação que, para os olhos deles, Jó era inferior. Era a situação. Então, quando Jó vai interceder por eles, ele ainda não tinha sido restaurado. Então, eu vejo Deus quebrando o orgulho e a arrogância deles. Fala assim, olha, vocês consideravam ele menor, ele em pecado, olha aí, agora é ele que vai ter que orar por vocês, vocês que estavam tão arrogantes se achando melhor que eles. O pastor Cláudio Lourdes de Andrade faz uma comparação de Jó aí ao papel de Jesus Cristo, ao próprio Cristo, né? Há uma semelhança aqui no ato dele de agir mesmo tendo sofrido, foi o que aconteceu com o nosso Cristo, né? Depois de ter sofrido tudo, intercedeu por nós pecadores. O Jó vai interceder pelos pecadores que o acusaram tanto, né? Que o infamaram tanto, que o caluniaram tanto, né? Que o difamaram, mas ele vai orar pelos seus amigos, né? E eu vejo também uma situação aí criada pelo próprio Deus para o próprio Jó também. Porque se Jó continuasse, às vezes, ressentido com os seus amigos, não seria bom para ele. E ao Deus levar os seus amigos para que ele orasse, Deus também tinha, de alguma forma, trabalhando o coração de Jó para ele ficar totalmente limpo e restaurado por Deus no seu amor. E é interessante aqui observar, dentro desse contexto todo de tratamento com Jó, de tratamento com os amigos dele, o poder de convencimento de Deus. Como é que Deus ele tem um jeito todo dele, todo particular, todo especial de convencer? Porque assim, primeiro Deus convenceu Jó de que era necessário orar pelos amigos que o acusavam. E agora Deus convence os amigos que acusavam Jó de que Jó precisava orar por eles, porque o final do versículo diz assim, então foram Elifaz o Temanita, Bildade o Suíta, Zofar o Namatita, e fizeram conforme ou como o Senhor lhe dissera. Então assim, o trabalhar de Deus, ele é tremendo, né? Ele é maravilhoso. Porque apesar, se a gente pegar os capítulos todos lá dos discursos dos amigos de Jó, a contraposição do Jó, a gente percebe que em alguns momentos foram até ácidas as conversas, né? Foram fortes ali as discussões entre eles, e agora chega no final, Deus ele tem um poder que é só de Deus mesmo, de transformar, de convencer, né? E o Espírito Santo certamente agindo aqui, convencendo os dois lados, né? Convencendo Jó e convencendo os amigos de que Jó precisava reconhecer que os amigos precisavam de oração, os amigos precisavam reconhecer que Jó poderia orar por eles. E no final, aqui no versículo de número 9, eles vão até Jó, fazem conforme o Senhor diz e finaliza com a frase, e o Senhor aceitou a face de Jó. Aceitar a face aqui é aceitar a oração, né? Receber a petição e atender. Então nós vemos aqui um trabalhar sublime da parte de Deus, um agir sobrenatural que num fechamento de história, num fechamento de contexto aqui, a gente percebe que quem pensava que estava certo estava errado e na realidade está todo mundo errado nessa, todos nós estamos errados, nunca estamos certos. Essa parte conclusiva mostra um momento extraordinário, né? Porque esse Jó que foi totalmente talvez ele chegou talvez a um ponto de pensar que não tinha mais jeito, e nessa hora da oração, nesse momento, a gente vê que Jó, a irmã fez uma observação, a irmã Luciana fez uma observação muito bem feita, ele é limpo, a aceitação na presença de Deus é que Deus está curando não só os seus amigos, perdoando os seus amigos, mas está perdoando Jó por essa ação de humilhação e arrependimento, de um reconhecimento de um Deus poderoso que domina todas as coisas e que Jó havia reconhecido nos primeiros versículos aí do capítulo 42, e que na sequência
os amigos vão oferecer o sacrifício, Deus recebe a oração de Jó. Então, tanto ele quanto os amigos, aí há perdão. Nesse momento há perdão. Com certeza há uma reconciliação, né, entre ele e os amigos. A gente fica imaginando o momento extraordinário que foi isso, porque até então era um argumentando e um se defendendo, e nesse momento o que a gente percebe é que há uma reconciliação, há um reconhecimento. Jó se apresenta diante de Deus, expõe a situação, agora num ato perdoador, né? Ele não está mais questionando Deus, os amigos não estão mais o acusando, e todos eles agora estão sob uma condição de serem perdoados. Jó perdoado porque entendeu que questionou Deus equivocadamente, e os amigos porque fizeram blasfêmias contra o amigo, né? Eu teria curiosidade, na realidade, de saber o que disseram os amigos depois desse momento, né? Porque o Jó, depois de ser questionado por Deus, ele disse: Senhor, bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E qual seria a reação dos amigos que pensavam que conheciam Deus e depois tiveram essa experiência tremenda aqui? Mas aí vão ficar no campo das especulações, né? A Bíblia não diz, a gente vai ficar pensando o que eles pensaram, o que eles disseram a respeito disso, dessa situação toda. E a gente chega então no terceiro e último tópico dessa nossa lição, que é depois do reconhecimento, depois da humilhação do Jó, depois da oração que ele faz pelos amigos e pela oferta que ele oferece a Deus, pelo pecado, pelos erros dos amigos, para que Deus não agisse punitivamente em relação àqueles amigos, conforme diz o versículo aqui, conforme a loucura deles, e diz agora que Deus, ele restaura Jó. O tópico 3 da nossa lição fala sobre essa restauração, e nós vamos aí do versículo 10 até o versículo 17 deste último capítulo do livro de Jó, quando vai falar da virada de cativeiro, ou da mudança de condição, da mudança de situação de Jó, deste nosso herói, que no último trimestre a gente tem comentado muito a respeito da vida e da saga que ele viveu. Nós vemos aqui a partir do versículo 10, que diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos amigos. Isso não quer dizer que foi uma virada de chave, né? Que Jó estava totalmente enfermo hoje, estava totalmente pobre hoje, desfilhado hoje, e amanhã as coisas mudaram, Saulo. A partir de amanhã, né, termina um dia, começa outro, e as coisas estão totalmente diferentes. O texto deixa isso claro, né? Porque ele vai começar a receber as visitas, e é tão evidente que não dá para ter 10 filhos da noite para o dia, né? Então, a restauração de Jó é um processo, né? Deus aqui aceita a face de Jó e tudo começa a ser restaurado. As visitas dos amigos, das pessoas de influência, começam a voltar a ter contato com Jó. E, por incrível que pareça, essas pessoas é que vão trazer as riquezas para colocar na mão de Jó, porque eles vão começar a presenteá-los, o texto deixa claro isso, né? Vão trazer os presentes, e o cativeiro de Jó, então, começa a ser revertido. A história da vida dele começa a ser mudada. Quando a gente vê essa parte finalzinho lá do versículo 9, talvez ali opera-se o primeiro tratamento ou a primeira restauração de Jó, que é a restauração espiritual. Porque Jó, ele questionou até aí, ele se sentiu no direito de se sentir tão perfeito diante de Deus, né? Eu sou tão perfeito, e argumentou isso com o próprio Deus, questionou Deus: eu sou certo, eu sou perfeito, eu faço as coisas certas. E por mais certo que nós estejamos, a conclusão que se tira lá no capítulo 42 é que Jó está dizendo assim para Deus: o senhor está certo e eu estou errado. Porque Deus estará sempre certo e o homem estará sempre errado. Essa consciência, isso é um ato de humildade de Jó, né? Porque até ali
ele questiona tudo e todos e até o próprio Deus num ato de perfeccionismo, como se ele fosse um homem perfeito. Mas nesse capítulo ele reconhece: o Senhor estava certo, eu estava errado. Eu não consegui perceber isso. Os seus desígnios não podem ser questionados. Tudo que o Senhor quiser, o Senhor faz. E aí ele reconhece que tudo que ele passou foi por isso. Deus então começa a restaurá-lo espiritualmente. Isso é um processo de restauração espiritual. O próprio ato de humilhação de Jó, de se humilhar diante do Senhor, já é o começo da restauração espiritual. Então Deus trata ele espiritualmente, restaura-o moralmente, restaura-o socialmente. Deus começa a cuidar de todas as áreas da vida de Jó. Jó então vai ter tudo novamente. A gente sabe que isso não foi no estalar de dedos, mas foi mais um processo, mas o processo agora é ao contrário, né? Deus dando a ele, além de dar prosperidade, dando a ele longevidade para viver tudo isso, né? Importante a gente observar, o nosso comentarista coloca aqui como restauração moral e espiritual e também restauração social e material. Então, conforme já foi dito aqui, não foi assim, Luciana, não virar de chave, né? Foi algo num caminho reverso, mas para que esta restauração ela tivesse início, um processo precisou acontecer. O processo primeiro de reconhecimento, que é a humilhação no primeiro tópico, um processo que a gente viu aqui no segundo tópico de perdão, depois um processo de oração e agora sim as coisas começam a voltar a uma normalidade. O nosso comentarista vai dizer aqui que não há uma teologia da retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo é sempre recompensado, né? Não existe essa teologia, porque às vezes a gente corre o risco, a tentação de ver uma pessoa que está bem-sucedida financeiramente e achar que está tudo bem com Deus. E o reverso também é verdadeiro. Às vezes a gente vê uma pessoa que não está bem financeiramente ou socialmente, e a gente quer agir como os amigos do nosso irmão Jó aqui. Então essa teologia retributiva, ela não está sendo ensinada aqui no livro de Jó. A lição que a gente pega aqui nessa lição e que o nosso comentarista coloca aqui, a lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama e não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece uma barganha espiritual. Deus, ele é soberano e não tem nada que eu possa fazer para merecer algum favor da parte de Deus. Não, aqui a gente entendemos a graça de Deus, a graça que é um favor imerecido. Nós não merecemos para receber de Deus. Deus nos abençoa conforme a sua bondade e não porque merecemos, né? Então, o livro deixou bem claro, e inclusive de quando Deus repreende os seus amigos, que Deus não é de retribuição, e ele prova para Satanás que Jó não o servia por bens material ou por troca ou por barganha. E aqui, na conclusão do livro, vamos dizer, é o tapa, né, que Deus, vamos dizer assim, dá a Satanás no sentido de que ele não me serviu pelos bens, mas ele continuou sendo fiel e no seu coração, não pelos bens, porque o coração dele não estava nos bens, mas em mim, né? Então Deus restaura Jó espiritualmente, fazendo ele entender que ele não era um simples religioso, mas se torna filho no seu amor, né? E mostra para Satanás isso, que não é por retribuição, mas sim por amor a ele. A gente vê aqui, Saulo, nesse momento de restauração do Jó, a restauração social, algo assim que a gente não viu no decorrer de todo o livro de Jó, que Jó tinha irmãos e irmãs. A família de Jó, seus irmãos, suas irmãs, assim, no tratamento de Deus, eles se ausentaram, eles não apareceram em toda a narrativa do livro, a gente não percebe a presença deles, e agora no final
né? Quando Deus está restaurando, Deus vai usar eles no momento da restauração. A gente pode tirar uma lição aqui que quando Deus quer tratar com a gente, até os mais próximos às vezes se ausentam, né? Desaparece, né? A conclusão do livro de Jó, e aí é importante até destacar, o autor da lição e do trimestre, lá no livro, traz uma síntese de um autor, do David Exon, mostrando pelo menos 8 pontos, 8 aprendizados importantes aí no livro de Jó. Ele cita que, em primeiro lugar, deve ser destacado que a mensagem de Jó é bem clara. Existem coisas entre o céu e a terra que nós estamos longe de imaginar. Essa é a primeira coisa que ele destaca. Então, a conclusão que se tira desse primeiro ponto é que os desígnios de Deus, eles devem ser aceitos e não questionados. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos aí dentro do livro de Jó. Em segundo lugar, ele faz uma advertência no livro de Jó contra a superficialidade de nossa pregação, porque os amigos de Jó tiveram talvez a intenção da ajuda, mas foram uma ajuda que não resolveu o problema de Jó, né? Precisa ser pregada a verdade, indiferente das consequências, mas tem que ser uma verdade de Deus e não a nossa. E os amigos de Jó levaram a deles, né? E aí não deu certo. Ela acabou prejudicando e não ajudando. Em terceiro lugar, ele coloca aqui que ficou patente na mensagem de Jó que o povo de Deus também sofre e passa por reveses. Nós precisamos entender que isso é uma ação da graça, já mencionei isso é uma ação da graça divina. O resultado, muitas das vezes, das nossas bênçãos provém de dor, né? Precisamos entender que nós passamos muitas vezes por uma luta, por um sofrimento, por uma dificuldade, mas o resultado disso é uma bênção que a gente vai testemunhar, que a gente vai reconhecer isso no Senhor, em Deus, né? Em quarto lugar, ele coloca aqui que é uma grande diferença entre uma crença que Pascal chama de o Deus dos filósofos e a fé no Deus vivo, mostrando que essa crença engessada, ela também não leva a resultado nenhum. Os amigos de Jó conheciam o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas não conhecia Jeová, o Deus do pacto. E aí eles perderam aí uma grande oportunidade. Levaram para Jó o Deus Todo-Poderoso, que punia, que é severo, mas esqueceram de que esse mesmo Jeová, ele faz um pacto com o homem e ele cumpre esse pacto com o homem. Essa crença engessada é aquela coisa de ouvir e não experimentar que nós mencionamos aqui durante essa aula. Em quinto lugar, ele coloca que fica uma lição aqui, é o exemplo da perseverança. A gente aprende com Jó aqui o exemplo da perseverança. Aprender a ouvir a consciência, né? Por maior dificuldade que estejamos passando como servo de Deus, aí ele menciona aqui que a voz da consciência, educada como deve ser pelo Espírito de Deus, que por suposto estava presente quando o Senhor interrogava Jó, não deve ser ignorada. Eu fico pensando, esse era um encontro, foi uma teofania aquilo ali, né? Jó está tendo um encontro com Deus, Deus está lhe respondendo 71 perguntas e Jó está calado, Jó não tem o que dizer, né? Essa é a hora de educadamente deixar a consciência assimilar o que Deus está lhe falando. E às vezes nós precisamos aprender a ter esse relacionamento num experimento com Deus. Deus está falando, é o momento de ouvir Deus falar. E a forma de Deus falar é de diversas formas. Se a gente tiver essa sabedoria espiritual de entender, isso traz a nós maturidade e o resultado culmina em bênção, como aconteceu na vida de Jó. E em sexto lugar, aí ele menciona que a questão do olho por olho e dente por dente. Como que se a forma dos amigos de Jó levar Deus a eles era um Deus que
você pecou, portanto, punido. E Deus não é assim. Deus, ele é justo, faz justiça contra o pecado. Nós temos plena consciência disso. Mas isso é uma decisão sempre divina e não é baseada nos conceitos humanos. A nossa perspectiva pode ser sempre frustrada quando a gente pensar que Deus, ele tem que ficar dentro do nosso quadrado e fazer como nós queremos. Nós defendemos a verdade da palavra de Deus, entendendo que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que cremos, ele tem diversas maneiras de agir e ele pode nos surpreender por não fazer aquilo que nós queremos que ele faça e ele fazer tudo diferente. O livro de Jó é um exemplo para isso, porque hoje, vendo o livro de Jó, como começamos aqui na primeira aula em que participei, né, desse trimestre, que nós falamos que nós estamos olhando isso como num teatro, né? Nós estamos vendo o começo, o meio e o fim da história. Jó não sabe de nada disso, né? Jó, ele vai ser o protagonista, ele vai estar no meio dessa situação toda, sem saber de um começo lá que houve do próprio Satanás o acusando e querendo ver a sua derrota. Em sétimo lugar, ele fala que o mais importante do livro de Jó não são seus sermões ou a teologia apresentada, não é a crença ortodoxa e nem sequer o caráter reto de Jó. Ainda que tudo isso seja importante, é apenas o reflexo de algo muito maior, o caminhar em comunhão com Deus neste mundo e o poder de desfrutar da sua presença. Então ele destaca que nada nessa vida é mais importante do que a presença de Deus. Tudo pode ser relevante nessa vida, mas nada substitui a presença de Deus. Então a gente pode estar sofrendo como for, a presença de Deus ainda é mais importante. Posso estar na bênção como for, a presença de Deus continua sendo mais importante do que qualquer bem material, do que qualquer regalia, do que qualquer riqueza, seja do que for. E aí, por fim, ele conclui que, em oitavo lugar, o livro de Jó transmite-nos uma mensagem de alento, mesmo em meio ao maior e mais intenso sofrimento. E aí ele conclui dizendo que o Senhor Jesus disse que no mundo teremos aflições. Tanto esse autor quanto o pastor Claudionor de Andrade, ele termina o livro dizendo que nesse mundo teremos aflições, mas muitos aqui ainda em vida serão restaurados, serão abençoados, receberão prosperidade. Mas se não acontecer nessa vida, eles deixam claro que nós, os servos de Deus, temos uma promessa eterna em Cristo. Ele vai nos abençoar, ele vai nos dar um céu de glória. Então, não podemos deixar de ter a sua presença. Então, acho que não tem restauração maior do que essa, né? De uma forma muito conclusiva, é a forma de nós enxergarmos aqui a maneira com que Deus trabalhou a vida de Jó e que dentro do livro, aqui num resumo de 8 aprendizados, claro que se explorarmos nós encontramos muitas outras lições aí dentro do livro, mas de uma forma muito sintética, aquilo que o Senhor proporcionou a nós como um conhecimento extraordinário dentro desse livro durante esse trimestre, num ato extraordinário de Deus de proporcionar restauração aos seus. Se nós tivermos esse entendimento depois de estudar o livro de Jó, a gente vai viver muito mais tranquilo, porque nós somos um privilegiado. A gente tem a história de Jó, né? A referência, né, da paciência de Jó, que nós usamos tanto, né? Tantas outras experiências que nós olhamos na vida de Jó e que é para balizar a nossa fé, a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus. Então, se nós usarmos esses aprendizados para uma vivência com Deus, entendendo que a sua presença é o melhor bem que nós temos nessa terra, nós temos tudo para ser bem-sucedidos. Amém, meus irmãos? Saulo deu agora aqui um resumão importantíssimo a respeito do livro de Jó, das lições que nós aprendemos, e a gente está caminhando já para o final desse comentário, glorificando a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado no decorrer desse trimestre e trazendo aqui a oportunidade para que nós possamos compartilhar com vocês esta lição. E só mais uma observação antes de passar para a Luciana fazer aqui os comentários finais dela a respeito dessa lição.
se no decorrer de toda a lição nós não vimos os irmãos e as irmãs de Jó o acompanhando no decorrer da sua prova, uma figura também importante dessa narrativa, ela desapareceu e creio que envergonhada, que foi o acusador, que no começo do livro ele apareceu com tanta infâmia a respeito de Jó, depois no final, quando ele vê o tratamento de Deus, a restauração de Deus e a bênção de Deus, ele não aparece aqui na narrativa sequer para pedir desculpas, né? Sequer para se justificar que ele perdeu, que Jó realmente permaneceu fiel ao seu grande Deus. Então nós vamos ouvir aqui a irmã Luciana trazendo as suas considerações finais. Só voltando aqui um pouquinho no versículo 11, quando o pastor fala da família de Jó, né, que a restauração de Jó não foi assim de um dia para o outro, foi dia a dia, foi um tanto, vamos dizer, que longa, né? Eu vejo que cada um trouxe um deu uma peça de dinheiro, outro deu um brinco de ouro, e eu vejo aqui um Jó negociador, porque trouxeram um pouquinho para ele. Depois, Deus abençoa Jó com tudo em dobro, né? Ele tinha 7.000 ovelhas, agora ele tem 14. Então, eu vejo um Jó trabalhador, um homem que tem a bênção de Deus e trabalhador. Isso é muito importante a gente entender no livro de Jó também, porque muitas vezes as pessoas querem, eu quero as bênçãos de Deus, Deus vai me abençoar, mas também não faz por onde, né? Então, eu vejo um homem trabalhador com a bênção de Deus, e aí Deus multiplica em tudo. Deus multiplica todas as coisas dele, né? Então, eu vejo o livro de Jó que traz grandes lições para nós, um livro que me traz à memória aquela parte que Jesus fala, né, aquele homem que orava no templo e batia no peito, eu não sou que nem esse pecador, que nós devemos sempre reverenciar a Deus e saber que nós somos dependentes de Deus em todas as coisas, que Deus é o nosso Senhor, é o soberano, está no controle de todas as coisas, que somos simplesmente dependentes de Deus. Não temos que nos orgulhar por ter algo ou por alguma coisa, mas Deus é tudo. Meus queridos, nós estamos encerrando o comentário dessa lição, a última lição, 13ª, do 4º trimestre de 2020. É uma lição muito maravilhosa quando nós aprendemos aqui com o nosso irmão Jó. Se fosse usar 2 palavras aqui para finalizar esse trimestre, nós precisamos conhecer e experimentar Deus, precisamos andar com Deus, ter comunhão com Deus, ter experiências com o Senhor e conhecer o Senhor, estudar a Bíblia, estudar a palavra do Senhor. E o nosso desejo é que o nosso comentário possa ser muito útil para você, professor, no preparo da sua lição, quando você vai poder compartilhar com os seus alunos no próximo domingo, nesse encerramento de trimestre de 2020. Que o Senhor possa te abençoar de uma forma especial. E eu quero deixar aqui um convite para você. A partir do próximo trimestre, 1º trimestre de 2021, nós não estaremos usando a revista da CPAD. A nossa igreja tem o privilégio de apresentar a partir desse próximo trimestre a nossa revista escrita por nossos irmãos, comentada por nossos irmãos, pessoas que Deus tem chamado, Deus tem escolhido. E eu quero te convidar a participar no próximo trimestre. Nós estaremos aqui, a equipe Caped, trazendo os subsídios, as aulas comentadas aqui, mas eu quero te convidar a participar. Nós vamos tratar das 7 igrejas do Apocalipse, uma lição maravilhosa, e nós contamos com você no próximo trimestre. Esteja conosco e temos certeza que Deus, Ele vai te abençoar de uma forma tremenda e poderosa. Divulgue esse material, divulgue essa revista, convide os irmãos da igreja para participarem das aulas da Escola Bíblica Dominical, e temos certeza que Deus vai enriquecer cada vez mais o nosso conhecimento. Que Deus em Cristo Jesus, Ele possa te abençoar. Nós vamos fazer agora uma oração de encerramento desta videoaula e eu quero pedir ao irmão Saulo para nos levar a Deus nesta oração. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, louvamos ao Senhor por esta riquíssima oportunidade em que estivemos aqui ministrando, participando desse momento de aprendizado da Palavra de Deus.
Quero te pedir, ó Pai, uma bênção toda especial para os ouvintes desta videoaula, que ela seja edificante para as suas vidas, para a vida dos seus alunos, e que cada professor seja um instrumento nas tuas mãos para levar o ensino da tua palavra e edificação do corpo de Cristo. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Como nós sempre dissemos, não fique só com esta videoaula, que você possa ter a sua lição da Escola Bíblica Dominical, estudá-la com afinco, que você tenha a Bíblia Sagrada, mais de uma versão de preferência, que você disponha também de um bom comentário bíblico, dicionários bíblicos, para que você possa sempre preparar o melhor para os seus alunos. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome do Senhor Jesus.